Olha aí, a última decisão que o ministro Alexandre de Moraes aí tomou, né? Tem incomodado aí até os colegas dele. É isso mesmo. Até os demais ministros, colegas de togas do Alexandre de Moraes aí, estão incomodados, tá? Com a última decisão dele. E vou trazer mais aqui, tá? Eu vou trazer aqui o jornalista que foi, né, prejudicado aí nessa história, e também a Globo News, que partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes. Vou trazer todas essas informações e prometo, no máximo 5 minutinhos. Então vai deixando um likezinho, vai se inscrevendo no canal, venha fazer parte dessa família, vê? Beleza? Ó, tá aqui, ó, vamos lá. Deixa eu ler aqui pra vocês a matéria, rapidinho. Ó, olha lá, ó, vamos lá, ó. Peraí, que o negócio aqui embolou. Aí, pronto. A decisão de Moraes, né, contra a fonte aí de jornalista incomoda aí ministros do STF. O ato do magistrado foi visto aí como violação da liberdade de imprensa, diz aqui a matéria. A decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal do STF, que autorizou uma operação contra a fonte do jornalista Luiz Pablo Almeida, provocou aí incômodo no STF, tá, irmão? Isso mesmo. Integrantes aí da corte, ouvidos aí pela Oeste, avaliaram, tá, reservadamente, é claro, que a medida representa aí uma nova violação às liberdades de imprensa e de expressão. Inclusive, eu disse, eu vou trazer aqui para vocês aqui, uma imprensa que eu jamais vi, tá? Que eles partiriam para o ministro Alexandre, para cima do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, partiu. Eu vou trazer para vocês aqui. O interlocutor disse que um dos magistrados aí ressaltou que a preservação da origem da informação constitui aí uma garantia indispensável ao exercício do jornalismo. Outro demonstrou, a preocupação com o precedente aberto, sobretudo pelo risco de medidas judiciais semelhantes a serem aí usadas futuramente, tá? Preste atenção, aqui, ó. Eu vou trazer para vocês aqui o jornalista, tá, gente? Aqui, ó. Vamos lá, deixa eu trazer para vocês aqui rapidinho. Eu quero pedir a atenção do povo brasileiro por 1 minuto. O que está acontecendo comigo é muito grave. Eu sou jornalista. Gente, compartilha esse vídeo, por favor, tá bom? Vou deixar curto para vocês compartilhar, vamos lá. Fiz uma denúncia de interesse público, apresentei documentos, apresentei imagens e mostrei o uso irregular de um veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares do ministro Flávio Dino. Mas o fato que eu denunciei não foi investigado. Quem passou a ser investigado fui eu. Minha fonte jornalística foi identificada. Minha vida privada passou a ser vasculhada. E agora, fatos e revelações particulares que não têm qualquer ligação com as minhas reportagens estão sendo usados para tentar me atribuir uma conduta criminosa. E existe algo ainda mais grave. O efeito de tudo isso é destruir profissionalmente um jornalista. Depois que uma fonte é identificada dentro de uma investigação, quem vai se sentir seguro para me procurar, para entregar uma informação? Olha, dá uma paradinha aqui rapidinho. É muito difícil, né, gente? Eu acho que daqui para frente, muitas fontes aí, inclusive eu acho que até os jornalistas aí vão ficar sem matéria, tá? É, isso mesmo, tá? Por quê? Se as pessoas começam a ser perseguido, né, as fontes a ser perseguido dessa forma, irmão, ninguém vai querer mais passar informação. Ninguém. Você vai querer passar? Você vai querer arriscar? Com um ministro que não gosta nada, que você fala sobre ele? É difícil, irmão. Como eu vou preservar as fontes que construí durante anos de profissão se elas passam a ter medo de também serem identificadas e investigadas? É isso que estamos falando. Não estão atingindo apenas a minha vida pessoal, estão atingindo diretamente a minha capacidade de exercer o jornalismo.
Eu construí minha trajetória vivendo de informação, protegendo minhas fontes e levando fatos ao conhecimento da sociedade. E é isso que está sendo colocado em risco. Eu peço ao Brasil que olhe para o que está acontecendo comigo. Eu fiz o meu trabalho como jornalista e não aceito que isso seja transformado em crime. Olha, gente, eu vou ser sincero para vocês, tá? Isso não é novidade. Isso não é de hoje que acontece, tá? Esse tipo de atitude, tá? Esses mandados, né? Um ministro, ele utiliza, tá, a ferramenta principal que ele tem, a Polícia Federal, para... Irmão, eu sei lá, eu não sei nem o que falar. Vou ser sincero para vocês. Porque até eu tô com medo, irmão. Todo mundo tem medo, né? Como se diz o outro aí. Hã? O negócio é brabo, irmão. Abre o olho. E olha, outro dia, desculpa aqui rapidinho, só alongar o vídeo aqui. Outro dia, um jornalista disse o seguinte, abre aspas, né? Que o futuro do ministro Alexandre de Moraes depende só de uma pessoa. Só de uma pessoa. Lula. Tá? Se o Lula ganhar, irmão, Moraes aí permanece. Tá? Fecha aspas. Então... Irmão, o que a gente está vendo aqui hoje acontecer no nosso Brasil. Ó, olha aqui, ó. Preste atenção, ó. Ó, olha só. Vamos lá. Ó. A Globo News aí detona o silêncio, né, do governo Lula diante aí da decisão de ministro Alexandre de Moraes, que autorizou aí buscas contra uma fonte jornalística, né? Isso aqui é esse pedaço que eu li aqui é o que é, gente? É o que eu falei com vocês, né? Se lembra que eu disse com vocês agora há pouco? Onde um jornalista ele disse que o futuro do ministro Alexandre de Moraes só depende do Lula? E aí, você concorda com a fala desse jornalista, sim ou não? Mas eu quero trazer aqui para vocês aqui, porque a Globo News também detona, tá? A atitude do ministro Alexandre de Moraes. Olha aqui, ó. Esse caso, ele é um absurdo. Se ele tivesse acontecido durante o governo Bolsonaro, com sinais trocados, provavelmente a reação até seria maior. Como é o caso do ministro Alexandre de Moraes, protegendo uma ação que envolve ministro Flávio. Olha aí, gente, o que o jornalista disse aí, hein? Se fosse, né? Olha aqui, irmão. Ó, olha aqui, ó. Esse caso, ele é um absurdo. Se ele tivesse acontecido durante o governo Bolsonaro, com sinais trocados, provavelmente a reação até seria maior. Como é o caso do ministro Alexandre de Moraes, protegendo uma ação que envolve o ministro Flávio Dino, o governo está quieto, não há uma reação suficientemente profunda sobre o absurdo que é esse caso. Aqui, o que ele quis dizer, né, é que o governo... E quem é o governo, gente? É o governo Lula, irmão. O governo Lula, tá? Ele tá quieto. Não se envolve, não fala nada, né? E eu duvido que o Lula, tá? Ele falaria alguma coisa. Por quê? Ora, gente, a gente tem visto aí, tá? O Lula recorrer ao ministro Alexandre de Moraes aí diversas vezes, né? Então, é muito difícil o governo Lula querer, de repente, aí, confrontar com o ministro Alexandre de Moraes. É muito difícil, tá? A chance é quase zero, para ser sincero com vocês, tá? E aonde eu disse, onde eu trouxe a matéria aqui, né? Onde um jornalista diz que se Lula ganhar, é capaz do Moraes permanecer. Mas se Lula perder, tá? Ele pode sofrer até o impeachment. Porque é claro, é bem claro que Flávio Bolsonaro não gosta do ministro Alexandre de Moraes, tá? A direita inteira aí também não gosta do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, o Davi Alcolumbre, ele tem diversos pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E também do Lula, né? Então, caso o Lula perde, irmão, realmente,
pode dar ruim pro Moraes, né? Mas vamos lá, vamos deixar rolar aqui rapidinho aqui. O governo não tem nem reação. Nem reação. Às vezes um silêncio como se nada tivesse acontecendo. Esse caso é gravíssimo, porque eu queria explicar aqui para o nosso assinante o que acontece. O jornalista precisa de informação. Essa informação ela pode vir de uma forma tradicional, aqui, como a gente fala, on the record, quer dizer, quando você faz uma entrevista, etc., a pessoa cita a sua fonte. Agora, muitas vezes informações vêm off the record, ou seja, elas vêm, seja um vazamento de informação, seja... E isso faz parte da atividade jornalística por natureza. Tá aí, né? Mas tá feio, tá feio. Desse jeito aí, daqui a pouco não vai ter mais fonte de informação nenhuma, porque todo mundo, filho, vai ficar com medo, irmão. Hã? E aí, vocês não vão ter mais matéria pra passar. Mas vocês sempre passaram o pano, né? Sempre passaram o pano. Agora tá aí, né? Chorando as pitangas, né? Como se diz o outro. Olha, desculpa aqui, tá, gente? Eu falei que eu não ia deixar o vídeo longo. Ficou com 10 minutinhos, né? Mas compartilha assim mesmo, compartilha aqui, tá bom? Se inscreve, deixa o likezinho, um abraço, fiquem com Deus.